Os diagnósticos do Jeffrey Dahmer. Oi, eu sou a Marina, eu sou psicóloga e recentemente eu postei um vídeo sobre o livro do pai dele, que é o Meu Filho Dahmer, e nesse eu quero falar sobre os possíveis diagnósticos dele. Oficialmente a gente sabe que ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade borderline, porém esse foi um caso que aconteceu ali nos anos 90. E a gente sabe que a psicologia e as ciências evoluíram bastante desde então. E eu achei um artigo muito interessante, que eu vou deixar o nome dele aqui embaixo na legenda, e é um artigo recente brasileiro de 2023, que fala sobre os possíveis diagnósticos dele, que seriam transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade esquizotípica e necrofilia. Sobre o transtorno de personalidade borderline, eu vou resumir, assim, alguns itens desse artigo, tá? Mas a gente tem um sintoma que é esse aqui, ó, esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginado. E a gente sabe que o Jeffrey, ele desejava um controle completo das suas vítimas. E ele admitiu várias vezes que lutava contra esse sentimento de solidão. Outro sintoma é um padrão de relações interpessoais instáveis e intensos, caracterizando uma alternância entre os sistemas de idealização e desvalorização dessa pessoa. E os únicos vínculos afetivos que o Dahmer tinha era realmente com seu pai e a sua avó. A madrasta mal e mal ali, bem pouco. E ele não buscava ter relacionamentos afetivos saudáveis. Outro sintoma também é essa instabilidade de autoimagem. E tem diversos relatos de que ele se sentia muito feio, ele tinha autoestima muito baixa. E a gente tem um sintoma que é importantíssimo, que é a impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas. E ele era alcoolista, né? Ele fazia uso de álcool, de outras drogas. E até a compulsão por e outras coisas é um vício, né? Ele tinha esse vício. Então, tanto que ele nem conseguia se desfazer de um corpo e ele já estava atrás de outra pessoa pra matar. E um psiquiatra, o Carl Wardstrom, acho que é assim que se fala, disse durante o julgamento dele o seguinte, que a estrutura da personalidade do réu, seu modo de ver o mundo e a si mesmo, é diagnosticada e atende aos critérios de personalidade esquizotípica e limítrofe, que seria borderline, né? A pessoa faz tentativas frenéticas de evitar o abandono real e imaginário. Este caso é o exemplo mais extremo dessas tentativas frenéticas. Sobre o transtorno de personalidade antissocial, acho que fica bem claro, né? Acho que eu não preciso nem dizer o porquê que esse é um possível diagnóstico dele. Mas um dos critérios, que seria o A7, tá, do DSM, fala sobre a ausência de remorso. E aí existem diversas falas, depoimentos, entrevistas do Jeffrey, onde a gente pode perceber essa ausência. E ele buscava acabar com a solidão dele, ele não tinha controle, sentia assim que não tinha controle sobre a própria vida. Lógico que assim, gente, eu estou explicando que nada justifica o que ele fez, que ele era uma pessoa horrível, tá bom? Mas enfim, só um parênteses aí. Ele sofreu bullying, ele foi negligenciado pelos pais, tanto pela mãe, que sofria de outros transtornos mentais, quanto pelo pai, que não sabia lidar com nada disso e fugia pro trabalho. E aí depois o pai dele tenta compensar de outras formas, do tipo, tapando os olhos pro que ele tava fazendo. E o pai dele tinha doutorado, sabe? Ele era uma pessoa estudada. E mesmo assim, ele pagava fiança do filho diversas vezes. Tanto que uma dessas vezes ele foi acusado realmente de abuso a um menor de idade, a um homem menor de idade. E aí ele não conseguia desenvolver relacionamentos sociais e afetivos, e ele, como eu falei, se tornou viciado em cometer crime. E ele tinha uma obsessão tão grande, gente, por controlar pessoas, mas tão grande, que como o pai dele era químico, e ele tinha contato com isso em casa, ele tinha vários equipamentos, vários produtos químicos, substâncias químicas, e ele fazia experimentos com as pessoas, que ele queria ter um zumbi. Ele queria criar um zumbi, uma pessoa assim que obedecesse ele. Ele queria alguém totalmente submisso. E óbvio que quando ele injetava essas substâncias, as pessoas, na hora. Cabe dizer também que ele gostava de outros homens. E nos anos 90, 80, 92 ali, que foi quando ele viveu a adolescência dele, isso era quase um crime. Então, se hoje a gente tem preconceito, vocês imaginem naquela época. E ele, por não ter um relacionamento saudável com os pais, ele não se sentia acolhido nem pra falar isso. E o pai dele diz no livro, né, do Meu Filho Dahmer, esse aqui, que ele só reparou por conta da natureza dos crimes, porque ele sempre escolhia homens. E talvez essa obsessão aí por controle até viesse disso, porque nem a própria sexualidade ele conseguia controlar. Óbvio que assim, não é uma coisa que a gente controla, mas vocês entenderam, né? É isso, comentem aí o que vocês acham. Eu recomendo que vocês leiam esse artigo aí, quem tiver interesse sobre o tema, e até o próximo vídeo.